Hoje eu vou conversar com o Luiz Costa. Ele atua como CTO na BIP Saúde. Tudo bem, Luiz? Obrigado por aceitar o convite. Opa, tudo bom, Eduardo? Aqui tá tudo tranquilo. Massa! E antes de começar aqui, eu queria pedir para você se apresentar um pouquinho melhor, para quem estiver aqui acompanhando a gente e poder te conhecer, entender, enfim, conhecer um pouquinho melhor o que você faz ali. Talvez se você quiser contar um pouquinho sobre a BIP também, fica à vontade. Legal. Bom, eu sou Luiz, meu nome é Luiz, sou mineiro de uma cidade bem no interior chamada Bar. Eu vim para o Rio em 2004, então já tem bastante tempo que eu estou por aqui. Sempre fui desenvolvedor, trabalhei com várias tecnologias, inicialmente muito com desktop, né, Delphi, bem lá no início da carreira até com Clipper. Depois migrei para Java, .NET. Teve um período aí de um pouco mais de quase um ano, trabalhei com Clojure também. E depois disso migrei para Ruby e Rails e fiquei aí pelo menos uns 5, 6 anos trabalhando com essa tecnologia até que surgiu a oportunidade de liderar o time técnico da BIP. E em um determinado momento eu assumi a posição de CTO lá na BIP. Para quem não sabe, a BIP é uma empresa de saúde domiciliar. A gente faz atendimento em casa e hoje a gente presta dois tipos de serviço, que é a aplicação de vacinas em casa e coleta de material para exame laboratorial, também em casa. Então, tem uma criança, né, tem um recém-nascido, precisa tomar uma série de vacinas, ao invés de você ir no posto de saúde, pode chamar a BIP vai aplicar as vacinas em casa. E se você está precisando coletar exame, né, ao invés de acordar lá às 6 da manhã e ir para uma fila no laboratório, também você pode chamar a BIP faz isso na sua casa, coleta esse material. Então já estou na BIP desde o início, de quando a gente era 10 pessoas, hoje a gente já está quase 1.000 pessoas, então passei já uns 7 anos na BIP. É isso. Boa, boa. Deve ter passado aí por vários estágios diferentes da empresa, enfim, de tamanho de tecnologia ali. Sim. Muito legal. Desde a construção do primeiro MVP até escalar ele para a fase nova, enfim, são várias histórias aí. Boa, boa, interessante. Inclusive, eu imagino que até esse crescimento, né, tem a ver com o assunto que a gente vai conversar aqui. Então, hoje o papo é basicamente sobre o case aí de vocês, né, de migração de microserviços para monolitos, um caminho talvez até inverso do que a gente costuma ver no mercado. Daí eu queria entender um pouquinho, só antes vamos dizer assim, antes do monolito, de fato, antes da migração, eu imagino que o crescimento tenha sido na linha de empresa crescendo, enfim, mais necessidades ali, vamos criar em algum momento, né, alguém tomou a decisão de, vamos criar microserviços para poder distribuir, melhorar a escala, esse tipo de coisa. Mais ou menos esse o caminho? Exatamente assim que aconteceu, né? Então, só para todo mundo entender o contexto, a BIP ela nasceu em 2016, ela tinha uma hipótese, uma tese, que era que as pessoas gostariam de ter atendimento médico em casa. Então, a gente criou um MVP que basicamente eram dois apps, um para o médico, que estava disponível para ir na casa da pessoa, e o outro para os pacientes, né, para quem estava interessado. E esse paciente entrava no app, se precisasse de um médico, via quem estava online e chamava esse médico para ir até a casa dele. Basicamente era isso. O médico recebia uma chamada no telefone dele, aceitava e ia para a casa dele. Só como qualquer startup, né, a gente vai com uma hipótese e precisa ir adaptando essa hipótese. Então, esse primeiro MVP, que eram dois apps, que não tinham back-ends, porque na época a gente aproveitou para fazer o mais rápido possível, a gente usou uma tecnologia chamada Parser, que era como se fosse o seguinte: você pode fazer um app e você tem um back-end aqui que basicamente é um monte de tabela CRUD com uma interface REST que você conseguia usar para guardar as informações do app. Então a gente precisava fazer um MVP, vamos usar isso. E isso a gente começou a fazer esse MVP em outubro. Quando foi em janeiro, o Facebook comprou o Parser. Parser era o nome dessa ferramenta. O Facebook comprou o Parser. A gente tinha o objetivo de lançar a primeira versão em março, final de fevereiro e março. E quando foi assim, lá para o dia 20 de janeiro, a gente recebeu um e-mail do Facebook falando assim: vocês têm um ano
para migrar porque a gente vai descontinuar o parser. Então aí começa a história da BIP no sentido de, cara, a gente precisa de um back-end e esse back-end tem que ser construído para o lançamento do produto em março. Então a gente escolheu Rails na época porque já era a tecnologia que a gente trabalhava, já dominava mais. E aí a gente fez aquele Rails monolito, Rails Way, nada de design, basicamente só para servir o back-end. E aí a história de qualquer startup começa. Você lança o produto, pega feedback, aí não é isso que o mercado precisa, aí você pivota e vai pivotando. Então a gente saiu de médico em casa para agendamento de vacina domiciliar. Então, assim, são dois problemas. Apesar da gente ir até a casa da pessoa, no primeiro problema, a BIP era apenas uma empresa que conectava médico com paciente. No segundo problema, não. A BIP conectava paciente, mas também tinha uma operação enorme, porque precisa de enfermeira para ir até a casa das pessoas. Quem leva essas enfermeiras? Motoristas. Então, a gente teve que desenvolver toda essa operação também dentro desse MVP na época. Então, os desafios começaram por aí, né? Uhum. Aí cresceu lá, vocês começaram a criar microserviços ali, começaram a surgir algumas dores, imagino. Como é que foi isso aí? Então, aí quando a gente começou a fazer esse monolito aí, Rails, né? Rails Way, padrão. Né? Então, 2016 a gente começou ali no início de 2016, até o 2017, né? Um ano nesse monolito, mudando o tempo todo. Você imagina que o código deve ter ficado bem complicado, né? E aí, em determinado momento, eu estava mais como um desenvolvedor mais experiente, que na época não tinha muito papel. Então eu resolvi propor para o pessoal, falar, cara, vamos organizar então esse código e acho que faz sentido a gente dividir ele em componentes separados. E aí caímos na ideia do microserviço, porque na época, conversando, né, olhando a literatura, todo mundo estava migrando para microserviços, estou falando de 2017 ali, ou migrando, ou pelo menos falando que estava migrando. A gente tinha muito pouca literatura disponível na época, mas eu há muito tempo eu acompanho o Martin Fowler, né, os autores principais, e eu conhecia muito aquela máxima que o Fowler traz naquele livro de arquitetura dele famoso, que não distribua seus objetos, porque você vai ter problemas com isso. Mas, assim, eu também não estava vendo, a gente na época, né, conversando, não estava vendo muito como é que a gente poderia fazer melhor a organização desse código que estava acoplado. Então, basicamente, qual é o problema que eu tinha? Eu tinha um código no monolito totalmente acoplado, eu mexia numa funcionalidade, quebrava uma outra que não tinha nada a ver. Então, a nossa ideia é, cara, então vamos isolar esse código, a gente extrai ele do monolito e cria um serviço novo. Então, essa foi a história que a gente começou a criar os serviços, né? Então, eu lembro que o primeiro serviço que a gente fez foi um serviço de regras de desconto, porque a gente começou a emitir cupons de desconto e os cupons tinham várias regras diferentes. Então, criamos um microserviço para controlar os cupons de descontos. E aí a gente fez esse microserviço e naquele momento parecia uma boa ideia, porque a gente começou um código novo, Greenfield. Eu poderia ter todas as decisões que eu quisesse tomar, em teoria, eu não tinha nada que me prendia, porque era um código novo. Então, ficamos bastante empolgados, conseguimos ali definir uma arquitetura e tal. Só que em um determinado momento a gente tinha que publicar esse serviço. E na hora de publicar o serviço, a gente começa a ter que tomar uma série de outras decisões para colocar esse serviço no ar. Então, a primeira mais óbvia vamos publicar esse serviço como? O deploy dele vai ser aonde? Então, a gente usa a Amazon, na época a gente usava EC2, né? Então, vamos subir uma instância nova do EC2 e vamos colocar esse serviço lá dentro. E aí, em um determinado momento, resolvemos separar os serviços de autenticação. Acho que de anexo, me parece. Acho que foi isso. A gente tinha muito anexo de documentos, a gente resolveu separar esse serviço. Vamos criar, então,
um outro EC2. Agora eu tinha o meu monolito principal rodando no EC2 e mais 2 instâncias de EC2. Só que às vezes eu precisava começar uma transação pelo monolito principal, perguntar para o microserviço de desconto as regras, aplicar essas regras, fazer o upload dos anexos. Depois que tudo deu certo, eu finalizava. E aí começamos a pensar, mas como é que esses serviços vão se falar? Ah, vamos criar uma VPC, uma rede privada dentro da Amazon, porque aí a gente não se preocupa muito com segurança, porque a gente começou a discutir qual protocolo de segurança, como é que essas APIs vão ser autenticadas, como é que... E, assim, muitas questões técnicas. E o que a gente precisava fazer, na maioria das vezes, era resolver um problema simples de negócio. Por exemplo, eu quero ser capaz de dar um desconto diferente para um usuário que está no Rio de Janeiro e outro em São Paulo. Basicamente era esse um problema. Ah, não, mas vamos separar esse código porque no futuro eu vou poder dizer o momento que eu vou dar o desconto pode variar, o preço, o produto pode variar, enfim. Aquela velha síndrome de tipo tentar prever tudo o que vai acontecer no futuro ali. Aí a gente teve que fazer um outro desenho de projeto que era para gerenciar a nossa operação. Então, a gente na BIP vende basicamente horários de técnicas de enfermagem. Então, eu tenho uma técnica que trabalha num regime plantonista, que começa às 7 da manhã e para de trabalhar às 7 da noite. Então, eu tenho que pegar esse tempo dessa técnica e dividir em vários pedacinhos para oferecer para os clientes. E essas técnicas elas têm várias características no trabalho delas. Tem técnicas em São Paulo, por exemplo, que tem alguns dias de folga de convenção por causa do sindicato, enfim. Então, o que a gente resolveu fazer? Vamos criar um serviço novo para a gestão das equipes. E aí, Eduardo, o que a gente começou a perceber era que agora eu tenho 4 serviços e as coisas começaram a ficar um pouco mais complicadas, porque à medida que o negócio começava a avançar, aquele projeto que era Greenfield, ele não fica mais tão Greenfield, porque você tem que dar manutenção nele. E a gente percebeu que a maioria dos problemas que a gente estava tendo para manter os microserviços, eles não tinham nenhuma relação direta com o problema de negócio que a gente estava resolvendo. O problema era, cara, como é que eu vou fazer o tracking de uma requisição de usuário que chegou no meu monolito, que passou pelo serviço de desconto, que chegou no anexo e falhou? Putz, eu quero olhar no log e eu quero saber o que aconteceu, aonde falhou. Ah, então a gente tem que unificar o log. Putz, como é que a gente vai unificar o log? Caraca, aí vamos lá, vai pensar, vamos botar Kibana, vamos botar não sei o quê. Tipo, mas assim, ok, esse problema tem que ser resolvido, mas assim, o problema que eu queria resolver era entender qual era o bug que acontecia em determinada situação. Outro caso era, cara, o microserviço de anexo está demorando demais. E às vezes a gente está tomando timeout na requisição lá da frente. Ah, vamos tornar ele assíncrono. Beleza, vamos tornar assíncrono. Só que agora eu tenho outro problema, porque se ele é assíncrono, eu preciso arrumar uma forma dele notificar para a gente que acabou. E se essa notificação falhar? Ah, mas aí a gente bota o monitoramento. Vamos botar o monitoramento. E eu estou falando isso tudo aqui, a gente tinha um time de 5 desenvolvedores, ou 6 desenvolvedores. Não tinha DevOps, não tinha, sei lá, não tinha nada. Era basicamente 6 desenvolvedores que estavam lutando contra um problema de infraestrutura causado por uma decisão técnica, tentando assim prever, né, uma demanda no futuro, uma organização melhor, mas a gente estava numa fase do negócio que a gente ainda estava encontrando, para quem acompanha startups, né, é uma experiência muito diferente você sair de uma startup do zero, que é a busca pelo Product Market Fit, que é encontrar qual é exatamente o serviço que esses clientes estão procurando. E, cara, para fazer isso, meu irmão, é muita mudança.
você vai ter que acertar em algum momento. E, cara, o código que você vai escrever muitas vezes ali, assim, ele não vai ser o melhor código, porque você precisa de velocidade, porque a sua startup tem um tempo de vida, porque ela ainda não se sustenta. Uhum. E aí, qual era o grande problema? A gente não conseguia atender a velocidade do negócio, que precisava mudar, porque eu estava ali tentando arrumar um jeito de como correlacionar traces em microserviços. E aí a gente falou, cara, a gente está muito mais devagar do que a gente estava antes, com problemas que a gente não tinha e que não tem nenhum benefício claro e direto para o negócio que a gente estava fazendo. Então a gente estava usando uma arquitetura sofisticada num contexto muito ruim. Eram 5 desenvolvedores, sem DevOps, sem ninguém de infraestrutura, uma startup mudando o tempo inteiro, não tinha problema de demanda, e a gente estava com um canhão na mão ali, tentando sobreviver ali e acabando prejudicando o negócio, porque a gente tinha um lead time muito maior, porque tinha vários problemas de infraestrutura para resolver. Aí tem até um ponto interessante que é assim, consigo pensar aqui, né? Você tem poucos engenheiros ali trabalhando. E os poucos engenheiros que você tem trabalhando estão focando em coisas que eles não são os melhores, então eles provavelmente não vão construir da melhor forma possível, vão ter vários problemas que eles mesmos vão criar para eles, enquanto que eles poderiam estar focando em alguma coisa que é mais importante, que é tentar gerar valor para o negócio, né? Trabalhar nas hipóteses ali, então velocidade, nesse caso, importa, né? Então, enfim, tava meio que, parece pelo que você está falando, tava meio desalinhado em relação ao, vamos dizer assim, a maturidade da empresa naquele momento, com as necessidades, enfim, que ela tinha, enfim, com as escolhas de tecnologia, ele parece que não tava tão legal. Eu acho que, assim, a gente tinha uma justificativa importante. A gente precisava fazer alguma coisa, porque aquele MVP que veio correndo lá e aquele monolito mudando de levar médico em casa para vender vacina, depois, na verdade, assim, foram vários. Levar médico em casa, depois levar o paciente no consultório do médico, depois vamos vender vacina, depois vamos vender exames no marketplace. Tudo isso no mesmo MVP. Aquele código, tipo assim, eu precisava fazer alguma coisa para que ele conseguisse evoluir nos próximos anos, porque qualquer mudança quebrava em qualquer lugar. Só que acho que a decisão de pensar, né, que se eu tirar esse código e começar ele do zero em outro lugar, essa decisão foi ruim. Uhum. Porque trouxe problemas que a gente não tinha. Uhum. Acho que é isso. E foi nesse cenário que vocês decidiram voltar a usar monolito? Foi mais para frente? Como é que foi? Isso, foi mais ou menos isso. A gente então extraiu 4 microserviços, ou 5, me parece. Eu tive uma experiência no passado relativamente de grande, mas 1 ano e meio, 2 anos, talvez, trabalhando com aquela stack de SOA, que tinha antigamente. Né? Então, se a gente for olhar a história, né, da distribuição aí de objetos, você vai voltar lá no DECOM, no final dos anos 90, com Corba, JB, aí chega o pessoal falando de SOA. Eu trabalhei muito nessa época e, assim, apesar dos projetos serem muito ruins e SOA ter virado um negócio muito de ferramental, uma coisa que eu aprendi lá era controlar a granularidade dos objetos ou dos serviços. Então, se você tem serviços muito granulares, isso era um conflito muito grande para mim, porque quando a gente lia sobre microserviços em 2017, as pessoas estavam fazendo centenas de serviços com a ideia deles serem muito pequenos. Muito pequenos. E era um conflito para mim, porque eu achava que o fato deles serem muito pequenos, eu tinha que fazer composição de vários para eu conseguir ter um serviço de negócio ali resolvido. Então, a gente tinha, ao invés de microserviços muito pequenos, a gente tinha componentes. Então, eu tinha componente de gestão de equipe, tinha um componente de gestão de desconto, tinha lá componente de anexo. Então, nesse momento, a gente resolveu dar um stop, não extrair mais nenhum serviço. E a gente resolveu investir em ter sistemas. Então, a gente tinha os apps, tinha um back-end para servir esses apps, e a gente
se viu de frente com a necessidade de ter um sistema para gerenciar a operação. E o que eu estou falando de gerenciar a operação? Que é, bom, eu tive vários agendamentos num dia, então eu sei que eu tenho que ir na casa de vários clientes, então agora eu preciso organizar como eu vou na casa desses clientes. Então essa era a operação. E aí, quando a gente criou esse sistema para gerenciar a operação, a gente optou por parar de extrair os serviços e ficar com 2 sistemas. O monolito do MVP e o novo sistema da operação, que era o gestor da operação. E aí, qual era a estratégia que a gente ia usar para não cair nos erros do monolito do MVP que estava todo acoplado? E foi aí que eu vi um tweet de um cara chamado Simon Brown, aonde ele dizia uma frase, eu não vou saber exatamente agora como é que era a frase, mas a frase dele era assim: se você não conseguiu resolver o problema de acoplamento dentro de um monolito, por que você acha que você vai resolver isso distribuindo os objetos? É mais ou menos assim a frase. E aquilo me fez ficar pensando, eu falei, pô, de fato, a gente tem ferramentas para controlar acoplamento há anos. Por que a gente acha que por conta desse problema, e aí eu estou dizendo de novo, né? Não estou dizendo que microserviço é ruim, mas o nosso problema foi, eu fui para microserviço para tentar resolver um problema de design. Né? Então, essa escolha foi ruim. E aí, fui pesquisar mais sobre Simon Brown e ele começou a falar de um negócio chamado Modular Monolith. E aí sim, falei, pô, aqui tem um negócio bem interessante. E aí, nesses estudos, a gente resolveu se reunir para tentar entender como é que a gente poderia fazer, então, o uso dessa técnica que é o monolito modular dentro de uma aplicação que é um monolito. E aí foi dali que a gente resolveu dar um stop, e aí a gente teve que começar a pensar em como aplicar a ideia de monolito modular dentro do monolito. Então foi mais ou menos esse o grande ponto da virada ali. E quando a gente vai migrar para microserviços, é natural que a gente sinta algumas dores ali, né? Então talvez tenha um banco muito grande que você vai quebrar em bancos menores, você vai criar novos serviços, tem que pensar no tracing, por exemplo, você chegou a comentar aí e tal, questão de logs e tal. Então existe uma dor para migrar normalmente para microserviços. Então eu queria entender um pouquinho nesse caminho reverso. Teve alguma dor que você sentiu ali, que o pessoal foi tendo com a equipe, ao migrar de volta para monolito, ou foi mais tranquilo, assim, mais tranquilo do que migrar para microserviços? Eu acho que o que a gente fez foi também não ir para uma estratégia de tipo, vamos jogar tudo fora e começar de novo. Então, os serviços que já tinham, a gente manteve. Só não vamos extrair mais. Então, aquilo que já estava funcionando ficou e a gente começou todo o trabalho novo interno dentro dos 2 sistemas. E a gente não extraiu mais serviço. Desses serviços todos, cara, agora é 2024, acho que ano passado a gente acabou com aquele de equipe, por último, porque não precisava dele mais. Então, assim, a gente demorou um tempo para acabar com eles, ou seja, a gente ainda teve que ficar mantendo boa parte deles, mas o uso deles foi diminuindo também, porque a empresa foi mudando de novo, né? Então, algumas funcionalidades que iam para dentro deles naturalmente, a gente trouxe para os monolitos, e aí foi fazendo aquele estrangulamento, né? Aquele pattern que até o Martin Fowler sugere, que é o Strangler Application. A gente foi meio que estrangulando, separando, criando em direções, para conseguir em algum momento tirar eles do ar. Então hoje eu acho que hoje a gente não tem nenhum microserviço assim direto, assim, que a gente está usando muito. Eu acho que tem algum ali por questão de compatibilidade, mas aqueles que a gente já fez, a gente acabou com eles aí no último ano. Então, respondendo a sua pergunta, assim, a gente não teve uma estratégia de sair do microserviço e voltar. A gente deu um stop, manteve ele lá e começou a organizar daqui de novo. Foi uma arquitetura evolutiva, né? Você foi evoluindo a partir dali, o que foi morrendo com o tempo, você deixou morrer sozinho. Interessante. Exato. Só que a gente ainda continuou em um cenário distribuído. Porque agora eu tinha 2 sistemas que precisavam se falar de alguma forma. Então, o app registrava os agendamentos, né, as vendas,
essas vendas chegavam nesse back-end principal do app e elas precisavam ser propagadas lá para os sistemas da operação. E aí, nesse ambiente aí distribuído, a gente começou a migrar essas aplicações para monolito modular e a gente tirou muita vantagem de uma arquitetura orientada a eventos, usando um broker de mensagem para comunicar esses dois sistemas. Então, a nossa distribuição hoje entre os sistemas, ela se dá através de publicação de eventos, num broker de mensagem, a gente usa RabbitMQ hoje, e os sistemas reagindo a esses eventos. Então, basicamente, foi essa a mudança, assim, a gente ainda tem um cenário distribuído, mas não tão distribuído, só tem dois componentes principais hoje, né? Uhum. E, normalmente, quando a gente vê equipes migrando para uma arquitetura de microserviços, ela tem ali algumas justificativas bem comuns, né? Então, por exemplo, para escalar um serviço, um microserviço, é mais fácil, mais barato do que escalar um monolito. Vocês chegaram a ter algum problema nesse sentido, de ter monolitos ali, ter dificuldade de escalar ou outros problemas semelhantes? Então, eu acho que tudo também é o contexto, assim. Eu acho que no nosso negócio da BIP, a gente não tem uma necessidade de escala gigante. A gente veio crescendo gradualmente. Nesse último ano agora, né? Na verdade, nesse final do último ano para cá, a gente voltou numa retomada de crescimento muito grande e a gente ainda não sentiu o efeito da dificuldade de escala de um monolito. A gente está começando a sentir alguns efeitos em decisões que a gente tomou no passado. Então, por exemplo, isso é interessante. Né? Quando a gente fala assim, eu saí do microserviço e voltei para o monolito. Mas assim, não tem nenhum problema a gente precisar extrair um serviço de novo, não. Assim, é só porque aquilo era um problema no momento. Mas, por exemplo, para uma coisa que agora começa a dar diferença. A gente tem um serviço de laboratório e eu preciso conectar com um laboratório de apoio, que é alguém que faz o processamento dos resultados das amostras, dos exames, né, que são feitos nas amostras, para saber se os resultados estão prontos. O que a gente fez? A gente tem um módulo assíncrono dentro desse sistema de operação que a cada X tempo ele fica indo lá perguntar se tem resultado pronto. Hoje a gente está perguntando a cada vez que a gente vai por, sei lá, 5.000 resultados, 4.000 resultados. E esse tempo começa agora a sobrecarregar um pouco aquele monolito. Então talvez é um lugar que a gente está otimizando ainda. Mas quem sabe a gente não considere extrair esse código e colocar ele separado para rodar fora do monolito, que não tem nada a ver com isso. Tipo, a pessoa está lá fazendo uma gestão de atendimento, reagendando um paciente, né, fazendo o estorno de uma vacina, quando esse processo de resultado roda, está impactando esse outro processo. Aí eu acho que talvez comece a gente a pensar em talvez separar essas partes aí. Mas assim, a gente não sofreu nenhum tipo de problema de escala. A única mudança que a gente fez foi sair do EC2 e ir para um ambiente containerizado, com container, né? com SS da Amazon, aí, uma arquitetura ali mais elástica, mas a gente ainda não teve um problema grande assim relacionado à escala, não, tá, Eduardo? Aqui, para mim, tem muito cara de... Isso não é, por enquanto, problema para um negócio. Talvez, enfim, parece que pode ser que esteja sendo o caso agora e tudo bem. O negócio ele vai pedindo naturalmente ao longo do tempo algumas otimizações em algumas partes específicas. Então, talvez evitar aquele famoso a otimização prematura, né? De você talvez, enfim, gerar... Aí volta muito pro começo, né? Da história que você estava contando. Vocês queriam otimizar talvez demais o negócio ali, acabou indo muito além, enfim, isso gerou um custo muito maior. Não vou nem entrar no ponto de vista financeiro, mas talvez até de velocidade ali, que era importante para vocês no momento. Com certeza, com certeza. Eu acho que hoje é isso, assim, talvez aquele momento com menos informação. Vamos fazer vamos schedular um job aqui que a cada, sei lá, 30 minutos pergunta se tem resultado pronto. No início não fazia diferença, tinha, sei lá, 100 resultados, agora com 10.000, 5.000, as coisas começam a gastar mais, não é mais 3 minutos, está gastando 20. Então aí talvez é o momento de começar a pensar, extrair. Só que tem um ponto importante.
a decisão de ir para o modular monolito, para o monolito modular, na verdade, ela é uma decisão muito que tem mudanças muito grandes na forma de organizar o código dentro da aplicação. E essa mudança, ela tem uma curva que ela pode parecer meio alta no início, no sentido de que, no nosso caso, a gente resolveu separar o código que era do negócio em si do código dos frameworks. Então, por exemplo, a gente tem separado todos os módulos com código Ruby, né, que é a linguagem que a gente usa aqui, sem é muito forte, mas com pouca influência do framework Rails. Então, isso tem uma curva inicial que é meio chata para um desenvolvedor que está acostumado a trabalhar com Rails, no padrão Rails Way, mas ela se paga muito. Porque, por exemplo, se a gente resolver extrair a busca de resultado, o módulo de busca de resultado ele está separado, protegido por uma série de indireções. Então, o banco de dados, o acesso à exposição das APIs, esse cara bastaria eu pegar esse módulo, extrair para uma outra aplicação Rails, que ele já funcionaria muito mais fácil. Tá? Mas tem uma curvazinha inicial ali que alguns desenvolvedores, quando vêm trabalhar com a gente, eles questionam bastante até, enfim. É um negócio um pouquinho diferente. Uhum. E um outro motivo, assim, que acaba levando algumas empresas a adotarem uma arquitetura de microserviços é também em relação vamos dizer assim, a quantidade de equipes ali, né? Então, se tem muita gente mexendo no mesmo código, isso pode se tornar, enfim, uma certa confusão ali. Vocês chegam a enfrentar alguma coisa nesse sentido? Ou costuma fluir? Normalmente, vocês não sentem esse tipo de dor? A gente teve na BIP, sempre teve na BIP uma equipe de tecnologia muito pequena. Então, a gente chegou a ter 1.500 funcionários na BIP e o time de tecnologia, o máximo que chegou foi 40 pessoas. E essas 40 pessoas estão divididas em produto, suporte e desenvolvedores. Então, o máximo de desenvolvedores que a gente teve foram 16, não, 18, 20 talvez. Então, assim, os problemas que a gente tinha era fácil da gente contornar ali com 20 desenvolvedores. O que a gente fez foi pensar as equipes de desenvolvimento olhando para cada vertical da empresa. Então, uma equipe que vai olhar para logística, operação, uma equipe que está olhando ali para vendas, uma equipe que está olhando para imunizações. Em algum momento, essas equipes vão ter uma interseção, mas a gente ainda não sentiu tanto esse problema de ter vários times trabalhando no mesmo código, não. Nessa migração de volta para monolitos, teve alguma nova dor ali que surgiu, que vocês tiveram que aprender, lidar com ela, ou não surgiu nada assim, de muito específico? Cara, assim, eu acho que tem a característica de ser distribuído, né? Apesar da gente ter 2 sistemas, basicamente, mas o fato de ser distribuído, ele adiciona uma complexidade que ela é meio indireta. Então, você tem que começar a trabalhar imaginando que aquele seu dado ele pode estar em um estado inválido durante um período de tempo. E isso foi meio difícil assim para o time acostumar, na verdade. Então, às vezes a gente sempre assume que o dado vai chegar na hora, porque a maioria das vezes chega. Mas o dia que não chega, quebra tudo, sabe? Então, acho que a maior dificuldade assim desse movimento é a gente entender lidar com o distribuído, né? Então, hoje assim, a gente já faz muito, já está muito melhor nisso, mas vira e mexe a gente cai numa armadilha ali que, cara, putz, é distribuído, não posso ter a garantia disso, né? Uhum. Então, acho que esse é talvez o preço aí que a gente paga, né? Essa questão de consistência eventual é bem interessante. Assim, eu trabalhei numa empresa onde, na época, lá, a gente tinha um banco
que era o principal, né, e tinha uma réplica ali. E como toda réplica, você vai ter algum delay ali, né? Pode ser um delay pequeno entre, vamos dizer assim, você escrever e conseguir ler esse dado na réplica, mas existe algum delay. Esse delay, em alguns momentos, enfim, por N motivos, ele pode crescer ali, pode diminuir, ele vai variando também. Então, a gente teve um caso que a gente enfrentou que foi bem interessante, assim, de consciência eventual, que era a aplicação, ela escrevia o dado no banco, só que algumas linhas depois, um pouco depois no código, ela lia o dado do banco para usar para outra coisa. Só que entre ele inserir e depois ler, o dado ainda não estava lá. Então, em algumas vezes acontecia isso. A gente teve que enfrentar um problema assim, sabe? Dentro do mesmo código, só porque a gente tinha uma réplica, a gente tinha que, vamos dizer assim, considerar a possibilidade de não conseguir ler algumas linhas depois. Então, é um caso, enfim, interessante, que não é trivial, assim, de resolver, né? Como é que a gente vai fazer? Pô, a gente tá um monolito aqui, então, cara, como é que eu vou saber se ele já tá lá, se ele não tá? O que eu vou fazer se ele não tiver? E aí a gente começa a ver, né, nesses casos, assim, o quanto que pessoas que já foram mais experimentadas, né, um pouco mais experientes, conseguem ajudar mais. Porque o desenvolvedor que está no início da carreira, ele não passou por esse problema, ele não sabe que isso pode acontecer. Então é louco, né? A gente pensa, caramba, mas você pode explicar para esse desenvolvedor, mas ele nunca viu, ele não entende aquilo ali, não materializou. Um exemplo que a gente corrigiu há umas 2 semanas atrás. A gente tem, para fazer pedido de exame, o paciente tira foto do pedido médico pelo app. Aí esse pedido médico, mais um monte de documento, vem como um anexo, junto com o agendamento. Então ele confirmou o agendamento, ele chega no nosso monolito de venda, aí verifica lá todas as regras, se pode confirmar aquele agendamento, confirmou, publica um evento, agendamento confirmado, esse evento vai para o broker de mensagem e o outro sistema vai reagir a esse evento, porque a equipe que trabalha fazendo a transcrição desses pedidos médicos usa esse outro sistema. E aí o que eles começaram a dizer para a gente? Olha, curioso. A gente recebia imagens dos pedidos médicos faltando. Então, às vezes a gente só descobria quando ia na casa do paciente coletar, porque ele falou, mas eu quero outros exames. A enfermeira chegava, não, mas só tem esse. Por quê? Ele tirava 3 fotos, chegavam 2. E aí o que estava acontecendo? Por conta da escala, a gente agora está com uma demanda maior. Para fazer o anexo funcionar, eu vou fazer assíncrono. Então tem um job que sobe o anexo. Por conta da escala, tinham muitos jobs na fila, ficando na fila. O agendamento chegava primeiro lá. E a gente não dava essa informação para quem estava transcrevendo. Espera aí que ainda não chegou todas as fotos. Né? E a gente só percebeu, só visualizou esse problema agora que a demanda está mais alta e começa a ter mais processos da fila para processamento. Então, esse é o tipo de problema que a gente costuma enfrentar, e eles não apareciam antes, né? Porque tinha uma demanda que estava ok ali, era rápido. Mas agora começam a aparecer esses pequenos problemas da escala aí. Por isso é importante ter, acho que não só por isso, mas é interessante ter pessoas experientes ali que sabem lidar, conseguem pelo menos inventar uma solução interessante, né, para resolver um problema desse aí que de fato não é trivial. Olha que doido, porque influencia como as pessoas trabalham, então até você explicar para ela como funciona, a pessoa às vezes nem entende, né? A pessoa, enfim, está do lado do negócio lá, fazendo um atendimento, enfim. Ela dificilmente vai entender isso. Isso é uma coisa interessante, né? Para mim, que sempre fui muito técnico e passar por uma posição mais de CTO, que é alguém que olha mais as coisas do alto, menos detalhe, né, lá do código, mas você perceber que aquele upload que foi feito lá no app fez a BIP mobilizar uma equipe, gastar o combustível, ir até a casa daquele paciente, coletar o exame, mas não adiantou nada. Né? Esse impacto no negócio, daquele código que o cara fez lá no app, ou daquela arquitetura, para o cara que está desenvolvendo, às vezes ele não tem essa percepção. Né? E o desafio é a gente trazer isso. Para, cara, esse seu código aí, cara, está gerando um valor enorme para a empresa. Para essa pessoa, por exemplo, que teve esse problema, cara, foi um serviço ruim, né? Porque a gente não conseguiu entregar o serviço todo lá. Sim. Eu acho bem interessante isso que você comentou, porque, sim, a gente vai ter, em geral, né? A gente vai ter até uma pessoa ali, Product Manager no time, Product Owner, enfim, a gente depende muito de como a empresa vai chamar.
Mas, de qualquer forma, é interessante quando a gente consegue trazer esse senso de responsabilidade para a engenharia também, para quem está construindo, de fato, porque aí ela vai, vamos dizer assim, se apossar do problema e não do código só que ela está produzindo. Exato, exato. É óbvio que esse problema ele era difícil de pegar, porque a gente só descobria no final e ninguém conseguia dar um exemplo para a gente do estado anterior. Porque para a pessoa que está lá fazendo a transcrição, a imagem que tem dela são só duas. Só vai descobrir no final. Então, cara, está acontecendo isso uma vez, sei lá, duas vezes. Aí você olha e fala, não, mas não tem nenhum problema, eu não consigo simular. Né? Mas está acontecendo. Aí, às vezes a pessoa passa até por mentirosa, porque ela viu o negócio, não, tem só uma aqui, aí depois olha de novo e fala, pô, agora tem 3. Como assim? É isso. E o pior, né? A gente olhava nos logs, o cliente tinha mandado 3 fotos. E a gente falava, pô, a menina, mas eu não recebi 3, né? É difícil. Uhum. Aí o pessoal da engenharia tem que acreditar mais, né? No pessoal que está lá na ponta, sofrendo com o trabalho ali. É isso. Oh, muito bom. E aí eu queria entender um pouquinho o lado do negócio ali, né? Você chegou a falar bastante da questão técnica aqui. Quando vocês decidiram mudar um pouco a forma ali, mudar a arquitetura, né, de como vocês estavam organizando os sistemas, como é que foi, não vou dizer gerenciar, mas essa interface com o negócio ali, pô, então, a gente parece que errou bastante aqui, agora a gente vai ter que mudar a nossa forma, talvez leve um tempo para a gente conseguir se adaptar a isso. Como é que foi essa troca aí com o lado do negócio? Cara, eu acho que pelo fato de ser uma startup e a gente estar no meio de tanta mudança ao mesmo tempo, isso não foi uma questão assim do time de engenharia chegar e falar, cara, vamos ter que rever a forma como a arquitetura está funcionando. Por exemplo, hoje já seria, porque eu tenho um backlog gigante de coisas que a gente precisa melhorar ou incrementar, e eu falar, pô, eu vou ter que rever aqui como a gente está buscando resultado. Eu preciso comunicar isso para as pessoas. Mas naquele momento, a gente meio que decidiu se organizar, e a única coisa que a gente se assegurou era que a gente ia continuar mantendo as entregas. Eu não ia fazer uma mudança, parar tudo para fazer essa mudança. Então, o desafiador nesse momento foi as coisas novas que estavam chegando já iriam para o modelo novo. O que estava lá a gente não ia mexer. E aí a gente passou por várias fases de adaptação nesse modelo, até chegar no modelo que a gente tem hoje. Então, a gente começou a organizar em pastas diferentes, dentro do mesmo código. A gente começou a mover, tentar criar libs. Então, se você pega o código nosso dessa época, você vai ver 3 tipos de funcionalidades organizadas diferentes. Porque você chega, vai dar manutenção num código antigo, pô, mas não está igual está agora. É porque teve esse período de transição. Mas foi meio assim, a gente resolveu seguir sem mexer no que estava no passado, as coisas novas começaram a entrar nesse processo direto. Acho que também o fato de ter menos gente, né? Tínhamos 6 pessoas, as coisas andam muito mais rápido. Se tivesse a equipe grande, aí ia ser bem mais difícil, né? E teve alguma mudança relevante assim em relação a monitoramento, métricas, alertas, pipelines, CI/CD, ou foi mais ou menos a mesma estrutura que vocês usaram? Pensar. Não, aí nessa época a gente introduziu o Datadog para fazer monitoramento. A gente migrou para o SS para suportar esse monolito, e aí a gente acabou usando o Code Pipeline lá da Amazon para fazer deploy integrado com o controle de versão. Mas assim, eu não lembro de uma mudança grande nisso. Assim. Eu acho que o nível de maturidade nosso ele vem aumentando. Então, naquela época, eu acho que a gente estava meio imaturo em algumas coisas, e hoje em dia a gente meio que já conseguiu acertar bastante. Assim. O que a gente vem sofrendo um pouco é que muito código que a gente escreveu de teste naquela época, às vezes ficam aqueles flag tests, né? Hora quebra e hora não quebra. Então, isso é uma coisa que a gente veio sofrendo e tem corrigido aí ao longo do tempo. Mas eu não me recordo aqui de nenhuma mudança significativa nesse monitoramento, na infraestrutura em geral, né? Uhum,
Sim. E nessa migração de volta para monolito, teve algum ponto assim que foi mais trabalhoso do que vocês esperavam ou foi mais ou menos tudo dentro do planejado, vamos dizer assim? Teve, porque a gente. Porque assim, o lugar comum seria vamos voltar no Rails Way e fazer o código ali dentro. E aí a gente teve muita dificuldade para conseguir entender como é que a gente ia dividir esse código. Eu gosto muito das ideias do Domain Driven Design. Então, eu sempre fui muito focado em fazer separação de código de domínio, modelagem e tal. E eu precisava convencer os outros da equipe. Mas, assim, não foi tão difícil. Mas só que quando a gente começou a fazer os experimentos dentro do próprio Rails, foi, foi bem ruim. Assim, eu acho que a gente não estava conseguindo muito bem se livrar daquele acoplamento do framework. E foi aí que a gente viu, que eu trouxe a ideia da gente partir por um caminho muito baseado naquela arquitetura de portas e adaptadores, mais lá do hexagonal e tal, de extrair mesmo o código de negócio. E isso foi meio que difícil assim da gente conseguir se organizar, porque era muito diferente da forma que o Rails trabalhava. Então, para você ter uma ideia, hoje, não sei quanto vocês conhecem o Rails, mas o Rails tem uma pasta web que tem ali o código da sua aplicação web. Os nossos projetos, ele tem a pasta raiz com o nome do projeto, tem uma subpasta chamada Application e tem outra subpasta chamada Web. Essa pasta Web é onde vive o Rails. A pasta Application é onde vivem os módulos. Então, dentro da pasta Application na BIP, você vai ter lá um módulo chamado Agendamento, um módulo Pagamento, um módulo de roteirização e logística, um módulo de atendimento. E dentro desses módulos tem os modelos de domínio daqueles módulos ali. Só que esses modelos de domínio são classes Ruby puras. E aí a gente começou a entender, porque é muito curioso isso, porque quando você vai para um caminho desse, a gente foi separar do framework. A tendência é você pendular para um lado muito ruim, tipo assim, eu não posso falar com o framework. Mas não é esse o objetivo. E era isso que a gente tinha que botar na cabeça. Tipo assim, eu não quero deixar de usar Rails. Eu não vou escrever uma query SQL para persistir no meu banco de dados. Não, eu vou usar o ORM do Rails. O que eu preciso fazer é controlar o acoplamento. E aí, para controle do acoplamento, que a gente criou essas indireções, né? Então, por exemplo, para eu chamar um log do Rails lá dentro, eu vou ter basicamente uma classe que encapsula esse log. Para eu acessar o banco de dados, cara, vai ter um repositório ali que vai salvar na tabela lá do Rails. Então, assim, não é que esse application ela é totalmente independente. Não, ela só está ali porque quando você começa o projeto, você atrasa algumas decisões. Né? Então, eu vou desenhar o meu modelo aqui, vai ter um caso de uso que é registrar o agendamento, e vai ter esses modelos aqui que vão se comunicar e vão gravar no banco de dados. E o meu controller do Rails vai chamar esse caso de uso que está lá na minha application. Basicamente é isso. Então, até chegar nesse modelo, foram muitas conversas ali com o time, enfim. É isso que eu tô pensando aqui, né? Talvez na sua cabeça pode ser que tivesse muito claro, mas agora, falando, normalmente não é o suficiente para as pessoas entenderem exatamente o que está na sua cabeça. Então vai muito de sentar do lado, explicar, mostrar como é que faz, o que você está pensando, enfim, até a pessoa entender e de fato, vamos dizer assim, começar a codar naquele padrão, pode ser que leve um tempinho. Então essa curva foi meio chata, mas assim, acho que também foi tranquilo porque, na verdade, a ideia foi junta, sabe? Dos desenvolvedores que estavam ali. Eu acho que a gente sofre um pouco mais hoje. Por exemplo, eu vou contratar um desenvolvedor que sabe Rails, para ele vai ser bem diferente o modelo de trabalho, sabe? Mas assim, a gente também não é tão purista, não. No passado, o pessoal tinha muito isso, assim, cara, todo código do controller tem que chamar um caso de uso. Não tem. Vou fazer um CRUD, vou salvar 3 campos. Cara, Rails Way, bicho, é o mais fácil. Agora, eu tenho que roteirizar 900 agendamentos, controlando regime de trabalho de técnica, calculando tamanho de slot, descobrindo regras para eu saber quantos slots eu vou ocupar, porque tem 5 crianças e essas vacinas aqui gasta mais tempo para aplicar. Esse lógica você faz um domínio separado, né?
Então, eu acho que esse balanço era difícil. E teve uma época que a gente trouxe muitos júniors, né? E os júniors, às vezes, é mais fácil você dar um padrão do que você explicar muito para ele ter a consciência. Então, a gente vê vários códigos nossos hoje que é assim, eu tenho uma tela que lista uma tabela. Aí o desenvolvedor vai lá e bota um caso de uso, não sei o quê. Não, cara, chama o modelo, lista a tabela. Mas, às vezes, mais fácil você dar o padrão. Né? Hoje em dia, a gente já está mais habituado nisso. Sim. Eu passei muito por isso quando eu trabalhei na época, né, com estagiários, assim, e tive, vamos dizer assim, tinha missão na época de ensinar eles a fazerem teste. Então, a gente testava coisas ali que às vezes na prática nem precisava testar, coisas simples assim, sabe? Mas que eu fazia questão de testar justamente para tentar forçar que não, tipo, a gente precisa testar sempre, porque fazia parte da formação deles ali, né? Eles aprenderem a mecânica da coisa. Então, a gente ia talvez um pouco além do esperado, mas eu acho que valeu super a pena, assim. Deve ser mais ou menos o caso que você comentou aí. É isso, assim. Porque às vezes você vai pegar um desenvolvedor júnior, vai explicar, cara, tem a porta, o adaptador, tem que separar, isolar em direção. Não, cara. Ó, você vai fazer um caso de uso. Esse caso de uso vai chamar o objeto tal, vai salvar no banco de dados através desse outro aqui. Só que aí vira um padrão, né? Tudo é assim. Na verdade, não é exatamente tudo assim. Mas enfim, são os trade-offs. Eu acho que esse dos males é o menor. Boa. E quais foram os principais aprendizados assim, que você gostaria de compartilhar com quem está pensando em fazer essa migração também de volta, de talvez não usar mais tanto microserviço e focar um pouquinho mais no monolito? Acho que tem um paper do Parnas. Eu posso depois te mandar ali no Notes, que ele fala, acho que eu não vou lembrar o nome do paper em inglês, mas é sobre um critério da divisão dos sistemas em módulos. Basicamente é isso. Esse paper, se você for pegar, ele foi escrito lá em 1970. Ele traz basicamente toda a teoria para você conseguir desenhar bons módulos desacoplados. Né? Então, assim, acho que o que eu aprendi nessa história é que mais do que todas as técnicas, mais do que você ter modelos de domínio bem definidos, mais do que usar ali Domain Driven Design, o mais importante de tudo é que se você decidir voltar para monolito e for resolver separar o seu código em módulos, basicamente é evitar e controlar a dependência. É isso. Então, assim, se você quiser usar lá, citando o Fowler de novo, um transaction script, todas as suas lógicas de negócio são procedurais. Cara, mas se ela está isolada num módulo e você controla as dependências que estão ali, eu acho que já é suficiente para você tirar a vantagem de conseguir ter um acoplamento controlado. Porque, para mim, o maior custo de você ter um software é o custo da mudança dele. Porque a mudança ela vai acontecer e essa mudança pode ser tanto para você modificar algo que já está pronto, como para incrementar o que está ali. E se o acoplamento for alto, o custo dessa mudança é muito alto. Isso vai fazer você andar devagar. Então, assim, eu acho que o mais importante da história talvez nem precisa usar um monolito modular, mas controle as suas dependências melhores, sabe? Então, com o monolito modular, você já vai ter mais ou menos alguém que raciocinou, né? Tem ali algumas dicas importantes, já está mais formatado para você entender como funciona, como organizar. Mas para mim cara, a chave é como você vai controlar suas dependências. E esse é um ponto muito interessante, assim, que eu às vezes fico pensando bastante nisso, né? Vamos dizer assim, como que a gente vai tratar esses pequenos pedaços, vou chamar de pedaços aqui, né? De módulos, enfim, seja lá como a gente vai chamar. Como é que a gente vai tratar isso e qual vamos dizer assim, o que qual é o momento certo de eu encarar aquilo ali como um input e output e como que eu separo esse input e output? Porque pode ser que ele se comunique direto, chame direto por uma função, pode ser que ele se comunique por fila em algum momento, por uma requisição HTTP, por um arquivo num SFTP, alguma coisa assim, né? Então, mas tudo nesse caso é input e output. Então, como é que a gente consegue separar de uma forma que, independente da forma de comunicação, eles vão se comunicar mais ou menos bem, né? E faça sentido de viverem isoladamente. Então, eu acho que essa arquitetura de portas e adaptadores, ela traz uma clareza muito grande nisso, que
o que você precisa imputar ali dentro do seu core, né, do seu hexágono, sei lá o que você vai chamar, ele vai estar protegido de portas e adaptadores. Então, se você vai ler um arquivo no disco, vai ter uma porta que vai trazer esse arquivo de volta para dentro da sua aplicação. E o que vai acontecer nessa aplicação é transição de estado. E para cada transição de estado dessa, você vai ter uma regra para garantir que aquele estado não fique inválido. No final das contas, é isso. Pode estar modelado no melhor domínio bonito lá do Domain Driven Design, ou pode ter uma série de funções lá do programação funcional que garanta aquele estado válido ali. E aí, dali, ele vai sair num output ali para algum lugar, né? Então, acho que no nosso caso aqui na BIP, o que é output para a gente é: eu vou acessar, eu vou salvar algo no meu banco de dados, no meu disco, eu vou enviar um e-mail, eu vou acessar um web service, eu vou entregar alguma coisa para uma tela, por exemplo. Basicamente é isso. E o que é de input para a gente vai ser alguém chamando um objeto que representa um comando, que no nosso caso a gente usa caso de uso. Então vai lá, registrar, agendar, ou adicionar um produto no carrinho. Ou ele vai chamar um service, um serviço, tipo, me diz quanto vai ficar o desconto, total de desconto desse modelo aqui. Ou ele vai fazer uma busca qualquer, que nesse caso de busca qualquer, a gente nem passa por esse modelo, vai direto no banco de dados. Mas definir bem essas fronteiras é importante. E por isso que eu acho que portas e adaptadores é uma ideia interessante. Não que camadas também não seja, mas, enfim, foi o que funcionou para a gente lá. Muito bom. Daí eu queria abrir esse espaço aqui no final para você fazer seu jabá, passar uma mensagem para quem estiver ouvindo a gente. Fica à vontade. Bom, pensando aqui que a audiência do podcast, né, eu acho que a maioria das pessoas aqui estão em alguma posição de liderança ou almejam estar nessa posição de liderança. Acho que a principal mudança nesse processo é você entender o impacto que você causa no negócio com o código que você entrega. E muitas vezes você vai precisar abrir mão de algumas coisas para focar em entregar resultado ou valor para o seu negócio. Então, aquele desenho de arquitetura ou aquele melhor técnica que vai te fazer demorar um mês para entregar algo que você poderia entregar em 15 dias ou 10 dias, fazendo de uma maneira mais simples, isso não é um demérito, porque isso entrega valor mais rápido para o seu negócio. Você só vai perceber isso quando você estiver lá na frente, na ponta, olhando o que você entrega e como aquilo é usado. Porque a gente, como técnico, e agora trabalhando remoto, né, a maioria da gente trabalha remoto, você não está lá no dia a dia, na ponta, no chão lá da fábrica, entendendo como as pessoas estão usando aquele seu recurso lá. Então, para quem quer ascender aí para uma posição mais de liderança ou gestão, passar a olhar um pouco mais, um olhar mais sistêmico de como essas coisas se conectam para entregar valor ali na cadeia de valor do seu negócio mesmo, de ponta a ponta. Às vezes a gente com background de engenharia, né? A gente olha para um problema e quer resolver o problema. Às vezes tira o foco de onde deveria estar, né? De como a gente consegue gerar valor para o negócio. E às vezes não tem nada a ver com o problema. Às vezes alguém traz o problema para a gente, mas aquilo, do ponto de vista de negócio, é irrelevante. Né? Então a gente precisa parar e pensar no que a gente realmente vai fazer, vai priorizar ali para conseguir trazer resultado. Sei lá, um exemplo simples, sei lá, vai fazer uma competição de programação. O seu algoritmo da competição ele tem que rodar em menos de um segundo, meio segundo. Cara, mas se o seu algoritmo para o seu negócio rodar em 1,5 segundos e atender, é ok. Entende? Acho que é meio isso. Né? Aí eu vou ficar polindo, não, posso otimizar mais, e aí eu fico demorando para entregar o valor para o meu negócio ali. Né? É óbvio que tudo tem os trade-offs. Às vezes também você vai entregar rápido e o negócio não vai funcionar tão bem, enfim. Mas aí é só experimentando, é só estando no dia a dia experimentando para conseguir entender o limiar, né? O limite ali. É um mundo complexo, né? Oh, muito bom. Muito obrigado de novo aqui, Luiz, pela presença. Foi um prazer conversar contigo aqui sobre esse assunto muito interessante. Um abraço para você e até a próxima. Obrigado pela oportunidade. Valeu, pessoal. Valeu, Edu.